Sejam bem-vindos ao webinar sobre dependência de internet. Ressalto que o webinar não tem como objetivo se aprofundar no tema, então a gente vai falar de uma forma bem sucinta sobre cada um dos tópicos, ok? Vamos para o conteúdo programático. Então, o webinar vai falar primeiramente sobre a terminologia, né? Hoje, né, e ao longo de todos esses anos, né, em vários estudos e na literatura, existem diferentes nomes dados, né, à dependência de internet, então é importante a gente falar um pouquinho. Depois a gente vai trazer a definição, né, considerando aí alguns critérios diagnósticos do DSM-5 e do CID-11. A gente vai falar também um pouquinho das motivações e tipos de uso de internet, já que a gente está falando aqui, né, para falar de dependência ou uso excessivo, né, alto engajamento, esses três nomes, a gente precisa falar, então, de quais são as motivações por trás desse uso, né, tanto da dependência quanto do uso excessivo, né, e os tipos de uso, né, existem mais de um, né, são vários. A gente vai falar um pouquinho da epidemiologia, então, as taxas de prevalência em alguns países no mundo, e, por fim, algumas frentes de tratamento. Então, o webinar tem, em média, né, de meia hora a 40 minutos, então vamos começar. Então, para a gente começar a falar do tema, a gente precisa falar um pouquinho sobre a terminologia. Então, desde meados da década de 1990, uma ampla gama de termos foi adotada para descrever o uso excessivo e prejudicial da internet. Então, na maioria dos casos, a heterogeneidade, né, essa variedade na terminologia, resulta de dois pontos. Né? O primeiro dele seria das premissas teóricas que os autores identificam e também da maneira como a dependência de internet foi avaliada clinicamente. Então, alguns desses termos usados, né, então, foi feita uma varredura, né, na literatura e que foram encontrados os seguintes termos, né, transtorno de dependência de internet, uso patológico da internet, uso compulsivo da internet, dependência tecnológica, uso problemático da internet, uso patológico generalizado da internet e transtorno do uso da internet, entre outros. Existem vários outros nomes. E o webinar ele foi baseado no livro Dependência de Internet, que é disponibilizado pela editora Rograph CETEP, e os autores desse livro, para fins de consistência, adotaram o termo dependência de internet, então, para descrever o uso aditivo generalizado, então não específico, da internet. Então, quando a gente diz generalizado, são os mais variados usos, né, aditivos da internet, né? Então, pode envolver a questão de jogos, enfim, os diferentes usos aditivos. Então, é importante ressaltar que a melhor nomenclatura para definir a dependência de internet ainda não está clara e por isso, então, que existem essa variedade de nomes. Agora a gente vai falar um pouquinho da definição. Então, a definição de dependência de internet tem sido amplamente debatida e desenvolvida consideravelmente nos últimos 20 anos. Agora, seja como for, né, uma minoria de usuários vai se tornar dependente de internet, né? Então, por isso a importância de se falar cada vez mais sobre esse tema. E essa dependência ela é considerada uma dependência comportamental, né, com frequência associada a sérios prejuízos de saúde. Então, tendo em vista que a crescente demanda pelo uso da internet, né, e, consequentemente, né, o aumento no número de usuários dependentes dela, e tendo em vista também os prejuízos de saúde, que é importante cada vez mais estudos a respeito, né, e a gente falar também sobre. Então, em termos gerais, a dependência de internet pode ser definida como um padrão de comportamento de uso da internet que envolve um desejo disfuncional de uso da internet por períodos de tempo não regulados e excessivos, acompanhados de prejuízos psicossociais e funcionais significativos que não são atribuíveis a nenhum outro transtorno. E aí existem outros autores, né, e variando de autor para autor, eles vão trazendo novas definições, né, e relações que eles fazem com outros transtornos. Então, esses autores que constam na tela de vocês, de 2014, definiram a dependência de internet como preocupações, impulsos e comportamentos excessivos ou pouco controlados em relação ao uso da internet que levam a prejuízo ou sofrimento em muitos domínios da vida. Já esse outro autor, né, de 1998, traz alguns dos esforços teóricos iniciais, então ele faz um compilado de estudos, né, iniciais para definir a dependência de internet.
né? Então, esse compilado e esses estudos iniciais consideraram a dependência de internet similar ao jogo patológico, então definindo essa dependência ainda como um transtorno do controle dos impulsos, sem envolvimento da ingestão de substâncias psicoativas. Então, vocês podem notar a variedade de nomes, né, e também de definições para a dependência de internet. Então, a gente está falando, mediante isso, essa variedade de definições, né, a gente está falando de uma falta de critérios diagnósticos, né, e essa falta de critérios diagnósticos formais robustos para avaliar a dependência de internet representa uma deficiência metodológica, porque os pesquisadores tendem a adotar critérios modificados de jogo patológico para avaliar a dependência de internet. Existem autores que argumentam que, embora a dependência de internet possa sim ter alguns pontos em comum com outros transtornos de uso de substâncias, a adequação desses critérios para a avaliação da dependência da internet é questionável. Então, para entender o porquê é questionável associar a dependência de internet com jogos patológicos, foi feito um estudo por Tonioni, né, de 2014, que investigou 2 amostras clínicas, sendo uma com 31 dependentes de internet e outra com 11 jogadores patológicos, além de um grupo de controle de 38 indivíduos saudáveis, né? E esse estudo foi feito para verificar se pacientes com dependência de internet exibiam sintomas psicológicos, traços de temperamento, estratégias de enfrentamento e padrões relacionais distintos em comparação a jogadores patológicos. Então, esse estudo chegou na conclusão de que os dependentes de internet apresentaram desengajamento mental e comportamento significativamente maior, associado a um aumento do prejuízo interpessoal, né, se comparado aos jogadores patológicos. Além disso, os padrões de temperamento, estratégias de enfrentamento e deficiências sociais pareciam ser diferentes entre as 2 dependências, né? Então, eram padrões diferentes, né? Então, aí já não entra o grau, né, de maior ou menor, mas é um padrão diferente. Sendo assim, embora dependentes de internet e jogadores patológicos pareçam compartilhar perfis psicológicos relativamente similares, pesquisas anteriores não encontraram nenhuma sobreposição entre esses 2 grupos, então reforçando ainda mais a ideia de que os 2 fenômenos são transtornos separados. Então, dada a natureza evolutiva da dependência de internet como um construto psicológico e fenômeno clínico, desenvolvimentos teóricos, então estudos mais recentes, definiram a dependência de internet dentro de um contínuo de severidade do problema. Então, pesquisadores de uma perspectiva cognitivo-comportamental e sociocognitiva, com frequência, usam o termo uso problemático da internet para descrever um problema mais comum e menos severo do que o sugerido pelo termo dependência de internet. Então, dessa maneira, o uso problemático da internet é geralmente situado por pesquisadores cognitivos comportamentais na faixa intermediária do contínuo de severidade do problema e enfatiza a natureza branda dos resultados negativos relacionados do uso desregulado da internet. Então, uma natureza branda não tem um impacto tão prejudicial assim, né, apesar de serem resultados negativos. Então, um exemplo dessa natureza branda, embora os efeitos negativos na vida da pessoa, a gente pode citar faltas na escola e o não comparecimento a eventos sociais. No entanto, pesquisadores de dependências colocam a dependência de internet na extremidade superior do contínuo, porque eles enxergam a questão como uma patologia, né, o que implica experiências de consequências negativas graves na vida, né, daquele sujeito, como, por exemplo, um divórcio, o abandono da escola. Então, aqui já não envolve mais faltas, né, de fato, o abandono em si, a demissão de emprego, então não é aquela pessoa que falta, né, mas aí já gera um grau de prejuízo maior, entre outros exemplos. Então, como a gente está falando de dependência de internet, muitos teóricos associam com jogos patológicos, a gente precisa falar sobre a dependência de jogos eletrônicos. Então, os pesquisadores têm tradicionalmente adotado uma ampla gama de definições para descrever esses efeitos prejudiciais. No entanto, em maio de 2013, o DSM-5 propôs o transtorno do jogo pela internet como um transtorno de saúde mental provisório que, enfim, requer mais pesquisas. Então, tanto a questão dos jogos eletrônicos quanto da dependência de internet, eles
muitos estudos ainda estão sendo realizados, né, para justamente compor de uma maneira mais robusta esses critérios diagnósticos. Então, nesse sentido, o transtorno do jogo pela internet é definido como um envolvimento persistente e recorrente com jogos eletrônicos, que pode levar a prejuízos clínicos e funcionais significativos do trabalho diário e ou atividades educacionais, entre outros. Então, o é indicado pelo conjunto de 9 sintomas ao longo de um período de... É necessário, né, que desses sintomas que a gente vai listar, desses 9 sintomas, pelo menos 5 estejam presentes simultaneamente, né, no período de um ano. Então, a gente tem entre esses sintomas saliência, que seria o pensamento excessivo em jogos eletrônicos, sintomas de abstinência, que seria a experiência de sintomas desagradáveis quando o jogo é retirado, tolerância, que seria passar cada vez mais tempo jogando jogos eletrônicos, perda de controle, que seriam tentativas frustradas de controlar a participação em jogos online, abandono de outras atividades, seria a perda de interesse por passatempos e diversões anteriores como resultado de jogar jogos eletrônicos, continuidade, seria o uso excessivo continuado de jogos eletrônicos, apesar do conhecimento de problemas psicossociais. Então, essa pessoa já tem conhecimento dos prejuízos, né, nas relações, né, no convívio com outras pessoas, enfim, mas não consegue parar. Engano, que seria enganar membros da família, terapeutas ou outros em relação à quantidade de jogo pela internet. Então, a pessoa sabe qual o tempo real que ela passa, mas ela não verbaliza. Fuga, jogar jogos eletrônicos para evitar ou aliviar o humor negativo. E consequências negativas seria prejudicar ou perder um relacionamento significativo, emprego, oportunidade educacional ou de carreira por causa de jogos eletrônicos. Então, embora a inclusão do transtorno de jogos eletrônicos, né, no DSM-5 tenha contribuído para padronizar a definição da dependência de jogos pela internet, a tentativa de medicalizar o fenômeno gerou vários debates e controvérsias entre os acadêmicos quanto à dependência de jogos pela internet dever ou não ser considerado um diagnóstico oficial. Então, algumas dessas preocupações iniciais resultaram do fato de que os critérios diagnósticos para o transtorno de jogos de internet derivavam, em grande parte, de uma combinação de critérios clínicos existentes e condições não oficiais, como, por exemplo, a combinação dos critérios clínicos para o jogo patológico, mais os critérios do transtorno de uso de substância, junto com o de dependência de internet generalizada, né? Então, se chegava a um critério diagnóstico com a combinação desses outros. Então, vários estudiosos argumentaram que os sintomas, né, além dessas outras questões que a gente já citou, de que os sintomas de abstinência e tolerância são, de longe, os critérios mais problemáticos nessa definição, embora a precisão diagnóstica desses dois critérios tenha sido razoavelmente boa. Então, tem uma revisão sistemática recente em que se observou que as evidências que corroboram, ou seja, confirmam os sintomas de abstinência nesse transtorno, elas são, na verdade, subdesenvolvidas. Então, com muitos estudos não relatando nenhum sintoma de abstinência e nenhum estudo relatando sintomas físicos reais de abstinência. Além disso, os sintomas de abstinência emocional e comportamental, que comumente são relatados, na verdade, se concentram na irritabilidade e na agitação, né? E a gente sabe que existem outros sintomas de abstinência. E agora, em relação à tolerância, né? A tolerância nesse transtorno, ela tem sido definida de forma ampla como a necessidade de passar quantidades crescentes de tempo envolvido em jogos eletrônicos, o que tem sido considerado inadequado. Por quê? Esse termo, né, essa definição, implica que qualquer aumento no tempo, uma vez que a definição não estipula as razões específicas para esse envolvimento aumentado no jogo. Então, não é um aumento pelo aumento, né? Não é só o tempo. Mas qual a razão deste aumento? Essa pessoa, ela sente cada vez mais necessidade, né? Não está sendo suficiente aquele tempo gasto, ou existem outros fatores aí. Sendo assim, apesar de uma tentativa de maior padronização, ainda há muitas problemáticas a serem estudadas, né, em termos de critérios diagnósticos.
E a Organização Mundial da Saúde decidiu reconhecer a dependência de jogos eletrônicos como um transtorno de saúde mental, ao incluir o transtorno do jogo eletrônico como um transtorno na CID-11, desculpa. Dessa maneira, o transtorno do jogo eletrônico é caracterizado por um padrão de comportamento de jogo persistente ou recorrente, sendo ele online ou offline, que se manifesta por controle deficiente sobre o jogo. Então, por exemplo, eu não tenho controle de quando eu inicio, da frequência, né, da intensidade, do tempo que eu gasto, então da duração, de quando eu vou parar, né, do encerramento e do contexto. Então, independente do contexto, eu continuo jogando. Prioridade cada vez maior dada ao jogo, a ponto do jogo ter precedência sobre outros interesses de vida e atividades cotidianas. Continuidade ou intensificação do jogo, mesmo com a ocorrência de consequências negativas. Além disso, o padrão de comportamento deve ser de gravidade suficiente para causar prejuízo significativo nas áreas pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou outras áreas importantes de funcionamento. Então, a gente falou um pouquinho sobre as definições de dependência. Agora é importante a gente passar um pouquinho sobre as motivações e tipos de uso de internet. Então, há várias razões e motivações específicas por trás do uso da internet em geral. Pesquisas anteriores, examinando por que os indivíduos usam a internet, forneceram informações úteis para ajudar a gente a entender os fatores motivacionais psicológicos subjacentes ao uso da internet. Então, de acordo com os autores que constam na tela de vocês, né, de 2000, os indivíduos apresentam diferentes motivações para usar a internet, sendo elas a utilidade interpessoal, que seria a busca de contato social e interação online, modo de passar o tempo, né, então seria o uso da internet para evitar o tédio, por exemplo, busca de informações, uso da internet para buscar informações online, conveniência, que seria a facilidade de acesso à internet para se comunicar com os outros, e entretenimento, que seria o uso da internet para entretenimento, para se distrair, para se divertir, enfim. Então, além de identificar fatores motivacionais específicos, várias pesquisas definiram tipologias específicas de dependência de internet para nos ajudar a entender a extensão do problema e como ele pode se manifestar. Então, as ideias atuais sobre a dependência de internet definem o fenômeno como um termo genérico, então que engloba vários tipos específicos de dependência tecnológica, então não existe apenas um. Então, essa perspectiva surgiu de um estudo mais antigo que definiu 5 tipos específicos de comportamentos online aditivos distintos, que é o estudo de Young de 1999. Esses 5 tipos específicos de uso são dependência cibersexual, que seria o uso aditivo de websites adultos para fins sexuais, dependência de cyberrelacionamentos, que seria o envolvimento aditivo em relacionamentos online, condições de rede, seriam jogos, compras ou comércio online aditivos, sobrecarga de informações, seria o uso aditivo da internet para buscar informações, e por fim, dependência do computador, que seria o comportamento aditivo de jogos online. E, embora essa visão inicial, né, que a gente acabou de apresentar, desses 5 tipos específicos, tenha sido importante para fomentar a pesquisa subsequente e trouxe um melhor entendimento da natureza aditiva da internet, ela também vem com algumas ressalvas, uma vez que tem sido argumentado que a internet pode ser simplesmente um meio ou lugar onde os comportamentos aditivos mais comumente relatados ocorrem. Então, em outras palavras, a internet pode ser apenas um meio para alimentar outras dependências online. Então, de fato, essa afirmação parece ser empírica e clinicamente válida, porque novas evidências surgiram de vários estudos corroborando, então, afirmando a necessidade de distinguir entre dependências na internet e dependências de internet. Então, essa distinção é particularmente importante no contexto da dependência de jogos, né, que a gente pode colocar aqui como dependências na internet. Por quê? A dependência de internet e a dependência de jogos apresentam diferentes mecanismos psicológicos subjacentes, então, diferentes esquemas de recompensa e atrações motivacionais. Outra questão potencial
que surge da tipologia da dependência de internet desse autor se refere ao fato de que a dependência de jogos é vagamente definida como dependência do computador. Embora seja verdade que a dependência de jogos possa se manifestar por meio de jogos computadorizados, o jogo é uma atividade muito mais ampla, porque os jogadores podem escolher jogar usando plataformas diferentes também, além do computador, como os smartphones. Sendo assim, equiparar a dependência de jogos à dependência do computador pode ser enganoso. Agora, independentemente dessas questões, a dependência de jogos foi extensivamente pesquisada nas 3 últimas décadas, com os primeiros relatórios, então com os primeiros dados do início da década de 1980. Então, estudos investigando o papel de motivações no jogo descobriram que o escapismo, ou seja, jogar para evitar dificuldades da vida real, não só leva a um aumento do sofrimento psiquiátrico, como é também o fator motivacional mais forte para prever a dependência de jogos. Existem outras motivações de jogo, igualmente importantes, que têm sido consistentemente ligadas a dependências de jogos, como a imersão, o sucesso e motivações de progresso associados à necessidade de avançar e melhorar o desempenho dentro do jogo. No entanto, pesquisas também identificaram fatores motivacionais para o jogo que estão associados a resultados mais positivos, como, por exemplo, jogar para conhecer novos jogadores ou manter amizades existentes. Então, a gente está trazendo isso justamente para justificar o motivo pelo qual a gente não pode reduzir a dependência de jogos à dependência de internet. Então, veja que existem motivações próprias do uso excessivo de jogos. Então, ao definir a dependência de internet, é importante a gente distinguir aqui um pouquinho o uso aditivo do uso excessivo, porque isso ajuda a gente a compreender como os diferentes padrões de uso da internet afetam a apresentação clínica e o diagnóstico da dependência de internet. Então, essa distinção é fundamental porque existe uma sobreposição dos limites desses dois comportamentos e o fato de que a quantidade de tempo que se passa online, por si só, não indica necessariamente a dependência. Então, o principal ponto de diferenciação entre dependência, excesso e autoengajamento se relaciona ao grau de prejuízo psicossocial causado pelo comportamento. Então, os dependentes de internet geralmente apresentam níveis mais elevados de sofrimento psíquico, comorbidades, então associados às vezes a transtornos de ansiedade, depressão, e maiores níveis de prejuízos comportamentais, em comparação, então, com os usuários excessivos e de alto engajamento, uma vez que eles continuam a usar a internet apesar das consequências adversas, eles não conseguem parar. Nesse sentido, para efetivamente fazer a distinção entre esses usuários, deve ser dada atenção clínica à extensão e à diversidade de problemas causados pelo uso da internet, na medida em que isso possa afetar a vida do usuário em termos de bem-estar biológico, social e psicológico. Agora a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia. E embora a dependência de internet afete uma minoria de usuários, os usuários dependentes experimentam uma ampla gama de prejuízos na sua vida cotidiana e estudos relataram diferentes taxas de prevalência de dependência de internet no mundo. Então, é importante ressaltar que a maioria dos relatórios epidemiológicos, então dos estudos já realizados até o momento, a maioria se baseou em amostras não representativas, então impossibilitando a generalização de seus achados para a população mais ampla. Então, a gente precisa ter isso claro para ter cuidado. Apesar disso, as taxas de prevalência encontradas em estudos epidemiológicos que usaram, sim, amostras robustas, então grandes e representativas, relataram que a dependência de internet pode variar de um mínimo de 1% na população alemã até um máximo de 18,7% entre adolescentes taiwaneses. Então, a gente trouxe aqui uma tabela com alguns resultados selecionados. Então, no livro disponibilizado pela editora Hargreaves Cetep, que é o livro intitulado Dependência de Internet, existem mais taxas, caso vocês tenham interesse em consultar. Então, eles pesquisaram vários países e que vocês podem ter acesso. Agora, se a gente pegar, se vocês quiserem dar uma olhadinha, aqui, como a gente mencionou, 1% de prevalência na Alemanha, considerando a população geral,
e aqui já 11,7% na China, né, considerando a população adolescente. E o interessante dessa tabela é que eles trazem justamente especificando o grupo, né? Então, entre adolescentes, entre crianças, né, entre adultos ou entre a população geral, qual que é a porcentagem. Já em relação ao sexo, sabe-se que a dependência de internet é um fenômeno que afeta igualmente ambos os sexos. Então, gente, a gente falou sobre a terminologia, a definição, as motivações e tipos de uso da internet e sobre a epidemiologia. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre as frentes de tratamento. Então, a gente tem hoje como frente de tratamento a terapia psicológica e o uso de medicamentos. A gente vai se restringir aqui à terapia psicológica. E dentro dessa frente, a gente pode separar o processo em 3 etapas, sendo elas terapia individual, integração da família e de outras pessoas significativas no processo e terapia em grupo. A gente vai começar falando um pouquinho da terapia individual. Então, a TCC é um método psicoterapêutico mais comumente aplicado e de melhor relação custo-benefício para tratar a dependência de internet e jogos eletrônicos, e sua base de evidências vem crescendo continuamente. Então, essa abordagem visa modificar pensamentos e comportamentos associados ao uso aditivo da internet, e, em geral, são feitas 8 sessões individuais, sendo essas sessões usadas para processar conteúdos relacionados à dependência que tenham aparecido como problemático nas sessões de terapia em grupo. Então, nesse sentido, é desenvolvida uma conexão entre as sessões de terapia individual e em grupo, a fim de que a terapia em grupo mantenha uma consistência interna. De modo semelhante à terapia em grupo, na terapia individual, né? Os comentários do cliente nas sessões em grupo, que se referem a mudanças comportamentais positivas, precisam ser fortalecidos e reforçados nas sessões individuais. Então, muitas questões aparecem, né, na terapia em grupo e elas não podem ser tão bem aprofundadas, né, porque elas dizem respeito a questões mais individuais, mais específicas, e aí, por isso, a necessidade dessa conexão. As sessões de tratamento de dependência de internet devem ser abertas para permitir que os clientes desenvolvam temas que surgiram, né, ou que surjam nas sessões de terapia em grupo e que ainda não foram discutidos detalhadamente. Além disso, podem ser discutidos temas que não se associem necessariamente ao transtorno primário, mas que sejam relevantes para a percepção de qualidade de vida do cliente. Então, pode ser que surjam temas que não estejam diretamente ligados à dependência de internet, ao uso em si. Como, por exemplo, os clientes podem querer discutir escolhas de carreira. Então, temas que aparecem com frequência nessas discussões se relacionam a déficits no desempenho profissional e acadêmico e também a motivação para lidar com as tarefas cotidianas. Possíveis problemas relacionados a uma falta de motivação, principalmente em relação à falta de motivação para o processo terapêutico, então, falta de motivação para a mudança, eles podem ser discutidos como temas em sessões de terapia individual, usando técnicas derivadas de uma entrevista motivacional e um exame de objetivos e valores individuais. Sendo assim, essa entrevista pode ser feita logo no início, considerando alguns processos como engajamento, foco, evocação e planejamento. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, o engajamento se refere à construção de uma relação terapêutica entre o cliente e o terapeuta. Então, fatores externos e internos que possam ter impactos negativos e positivos para o engajamento devem ser considerados, incluindo o sistema em que o serviço terapêutico está situado, o humor do cliente, do próprio terapeuta e a condição desse cliente, né, particularmente no contexto do início do trabalho terapêutico e no desenvolvimento do rapport, né, que é essencial para qualquer interação psicoterapêutica. Já o foco se refere a chegar a um acordo quanto a uma agenda para o trabalho terapêutico. Então, o foco permite que ambas as partes estabeleçam um curso de ação para dar apoio ao processo de mudança. Isso inclui desenvolver um plano de tratamento, ainda que não se restrinja a isso, uma vez que o processo de mudança abrange mais áreas da vida e também mudanças de comportamento. Uma meta frequentemente vai ser a redução do tempo passado na internet para outros fins que não trabalho e estudo, em vez da abstinência completa. Por quê? Nos tempos tecnodependentes atuais, então, que
a gente faz o uso, de fato, muito grande da internet, né? Então, nesses tempos, a abstenção total do uso da internet não é prática nem desejável. Então, e, em alguns casos, um objetivo terapêutico pode ser, né, além da redução do tempo, parar de usar determinados jogos com alto potencial aditivo, né, que, em geral, é no caso de jogos que permitem que os jogadores joguem com milhares de outros jogadores em enormes universos de jogo na internet, que não tem restrição de tempo, espaço, que são os jogos online, enquanto criam e desenvolvem seu alter ego virtual, seu avatar, né, que geralmente são jogos em que eles não têm, de fato, essa questão do limite de tempo, né? Então, você pode permanecer online, qualquer momento que você entrar, o jogo está acontecendo. E a evocação se refere ao estabelecimento pelo cliente de uma motivação interna para a mudança, o que é um elemento essencial dessa entrevista, do qual dependerá o sucesso do procedimento. Então, é muito importante cada uma dessas etapas. Sendo assim, o foco deve ser claro e os clientes devem ser incentivados a compartilhar seus pensamentos e emoções. Isso pode acontecer pela sua perspectiva. Então, o requisito de participação ativa do cliente é diferente do modelo médico, em que um profissional identifica o problema e oferece soluções. Por quê? Nesse caso, o envolvimento central do cliente é a chave do sucesso do tratamento. Sendo assim, as razões para mudar podem incluir, né, não é uma regra, mas pode incluir a melhora das relações pessoais do cliente com seu parceiro, pais, filhos e amigos, uma vez que o uso excessivo da internet e de jogos pode limitar significativamente o tempo passado com outras pessoas importantes e pode levar a problemas de relacionamento. Outra razão para mudar pode ser dificuldade ou de se candidatar a um novo emprego. Por fim, a gente tem o planejamento, que envolve o comprometimento do cliente com a mudança e o estabelecimento de um curso de ação concreto para alcançar a mudança. Aqui o objetivo é produzir um deslocamento de indagações iniciais, então desses questionamentos, né, sobre existir ou não uma necessidade de mudança para a discussão de maneiras pelas quais a mudança pode acontecer e para a formulação de marcos intermediários específicos para alcançar o objetivo final da mudança, sendo ela comportamental ou cognitiva específica identificada pelo cliente. O que significa, então, né, resumindo, a dissolução da ambivalência em relação à mudança, né? Então, é muito comum, quando a gente inicia um processo de tratamento, a gente se questionar, mas esse ponto específico precisa ser mudado? Por quê? Né? Então, precisa ou não precisa? Né? Há uma real necessidade de mudança? Então, aqui no planejamento, entre todos esses questionamentos, é muito importante o esclarecimento. Por um lado, então, o cliente que usa excessivamente jogos online, com frequência se apega ao seu avatar como uma versão virtual e com frequência uma versão melhorada de si mesmo, e pode usar a internet como um mecanismo, mesmo que disfuncional, mas um mecanismo de enfrentamento para lidar com problemas cotidianos. Isso naturalmente vai diminuir a motivação do cliente para a terapia. Por outro lado, o cliente entende que há consequências negativas associadas ao uso problemático da internet, incluindo questões como abandono da universidade, problemas profissionais, problemas financeiros ou conflitos com a família e outras pessoas importantes. Então, a parte do planejamento entra também na conscientização dessas consequências negativas. Então, é de conscientizar a respeito desse uso, né, para que a pessoa tenha, de fato, uma consciência do que deve ser mudado. Então, além disso, os clientes percebem que tem o potencial para levar uma vida significativa. Então, esses fatores podem contribuir para aumentar a motivação para a terapia. Em sessões de terapia individual, os clientes geralmente abordam tópicos associados a problemas de relacionamento que devem ser discutidos com outros participantes da terapia, né, isso considerando a terapia em grupo, para receber contribuições deles. Isso ajuda a elucidar que os problemas que surgem no contexto de relacionamentos familiares e com parceiros íntimos, com frequência resultam do uso excessivo da internet e pode, por sua vez, exacerbar os problemas de relacionamento. Então,
A descoberta de padrões e ciclos viciosos que se desenvolveram e foram mantidos por longos períodos de tempo é útil para aumentar a conscientização sobre o uso problemático e mudar os padrões de uso para uma utilização mais saudável. Agora falando um pouquinho da etapa de integração da família, considerando o contexto da TCC ainda, né? A família e os amigos são com frequência os primeiros a reconhecer a patologia do uso aditivo da internet e a tentar conscientizar o indivíduo sobre as consequências negativas do seu comportamento. E no caso de jovens, esse papel é frequentemente preenchido pelos pais. Então, psicoterapeutas que tratam da dependência de internet e de jogos revelam que situações familiares são muitas vezes caracterizadas por preocupações, desconfiança e conflitos que podem até incluir agressão física. Parceiros e amigos muitas vezes tentam influenciar o indivíduo por longos períodos de tempo e acabam ficando frustrados, esgotados e céticos quanto ao desejo de mudança do indivíduo. Né? É muito comum essa fala, né? De, ele não quer ajuda, né? Eu já tentei, ele não quer, né? Então, eles acabam ficando... E naturalmente, né, isso ocorre depois de muitas tentativas e ficando céticos quanto a esse desejo, né, do indivíduo de sair disso. Então, para apoiar a reintegração bem-sucedida do paciente nos seus círculos sociais e é importante integrar a família e amigos na terapia. Então, a psicoeducação aqui é importante para ajudar os clientes a entender que eles têm um problema de saúde mental e pode incluir técnicas de terapia familiar para apoiar a prevenção de recaídas, como, por exemplo, oferecer informações para a família sobre a instalação e manutenção da dependência de internet e de jogos eletrônicos, restabelecer experiências positivas e compreensão na parceria, melhorar as capacidades de comunicação e resolução de conflitos. Então, existem estratégias de comunicação que podem ser ensinadas. E desenvolver estratégias para uso funcional da internet e um plano de emergência concreto para uma possível recaída. Então, os relacionamentos de indivíduos com dependência de internet e de jogos eletrônicos são muitas vezes caracterizados por críticas, acusações e agressões e por muitas interações hostis e aversivas, desconfiança, tentativas de controle e dúvidas. Nesse sentido, é necessário aumentar as experiências positivas nos relacionamentos, né? Então, essas interações positivas precisam ser fortalecidas, como, por exemplo, que tipo de interações, né? Ou fazer elogios, expressar emoções positivas, dar pequenos presentes e planejar atividades conjuntas. Além disso, o foco deve ser em interações positivas. Então, mudanças positivas relacionadas aos comportamentos da interação com frequência reativam sentimentos de vínculo e compreensão, mesmo em constelações familiares e com pessoas importantes que envolvam muito conflito e estresse. Então, a comunicação positiva está sendo aprendida ao mesmo tempo em que se estabelece uma estrutura sólida para a comunicação e resolução de problemas, mesmo ao lidar com temas problemáticos. Então, nesse sentido, o terapeuta deve trabalhar estratégias de comunicação para evitar a intensificação de conflitos e promover a resolução de problemas, como, por exemplo, né, entre esses exemplos de estratégias, a escuta ativa, a expressão de emoções, foco no tema em questão, discussão de comportamentos concretos e paráfrases, né? Então, existem diversos tipos de estratégias. Os clientes também são aconselhados a informar a família sobre suas situações de risco individuais. Por esse motivo, o apoio significativo para os clientes só é possível quando a família reconhece situações de risco relevantes. Sendo assim, conversas conjuntas e detalhadas são muito necessárias, elas são essenciais para discutir o que representa apoio, porque, caso contrário, o cliente e seus pares significativos podem ter visões diferentes sobre o que é mais ou menos útil no contexto da terapia, né? E o terapeuta também deve abordar a possibilidade de ocorrência de recaída, porque a decepção e a culpa que se seguem pode exacerbar a situação do cliente. Sendo assim, uma abordagem realista deve ser adotada por meio da discussão em grupo para usar os recursos disponíveis no sistema de apoio social estável do cliente. E aí a gente tem também a questão do controle de estímulos. Então, esse controle deve ser discutido pela família e as seguintes perguntas precisam ser feitas.
onde deve ficar o computador ou dispositivo para acesso à internet na casa, deve ser usado um bloqueio de acesso para crianças, há jogos eletrônicos presentes em casa e o que deve ser feito com eles. Como familiares e amigos usam dispositivos de acesso à internet, como computadores, tablets e smartphones. Por fim, a gente vai falar agora um pouquinho da terapia em grupo. Então, a TCC em grupo, para dependência de internet, geralmente envolve um conjunto adequado, em termos de custo e tempo, então custo-benefício, de 12 a 15 sessões de terapia. A gente vai falar brevemente das 5 primeiras, tá? Mas caso vocês tenham interesse em conhecer todas as outras sessões de uma maneira mais aprofundada, enfim, o material disponibilizado pela editora traz, ok? Então, a primeira sessão busca conhecer uns aos outros, contrato da terapia e metas da terapia. Então, nesse sentido, é feita uma introdução ao programa, em seguida uma rodada de apresentação, né, para que todos se conheçam. E os clientes aqui, eles devem ser motivados a se abster do uso excessivo da internet, que está frequentemente associado ao uso de aplicativos específicos da internet, como jogos, por um período de 6 semanas. Então, aqui é estabelecido um contrato de abstinência de 6 semanas, porque esse período de tempo se mostrou muito bem sucedido no tratamento de dependência de internet. Então, existem estudos que mostram, né, que esse é o tempo recomendado. Depois disso, as metas da terapia individual podem ser reformuladas e devem ser realistas, positivas, concretas e realizáveis. Então, só para vocês entenderem o que seriam metas concretas e realizáveis, né? Então, metas de terapia como preciso perder peso ou nunca mais vou usar a internet devem ser evitadas, elas não são claras, elas não são concretas. Agora, vou citar aqui 2 exemplos que são um pouco mais concretos. Seria, vou nadar uma vez por semana durante 1 hora. Ele traz de uma forma muito mais realista, aquilo é palpável, né? Ou, por exemplo, farei as tarefas profissionais de internet em meu trabalho e usarei o computador no escritório para acessar a internet apenas para pesquisas de informações relacionadas ao trabalho. É bem mais específico e detalhado. Já na segunda sessão, né, feita primeiramente uma rodada de conversa sobre abstinência. Então, vocês vão perceber que toda sessão existe essa roda de conversa justamente para entender como foi passar, né, 1 semana em abstinência, né, quais sentimentos vieram, né, justamente para reduzir possíveis ansiedades. Na sessão em grupo, todos os clientes são ativamente encorajados a discutir as mudanças de comportamento positivas que experimentaram durante a semana anterior, porque essas mudanças de comportamento positivas precisam ser reforçadas. Então, se algum dos clientes tiver sofrido recaída, isso deve ser abordado de forma objetiva e descatastrofizada, né? Então, sem grandes alardes e justamente para reduzir a ansiedade dessa pessoa frente à sua recaída. Em seguida, é feita uma avaliação dos protocolos semanais, o que pode ser feito por meio da elaboração de um modelo de ciclo vicioso. Seria um modelo, esse modelo, na verdade, é uma ferramenta muito útil para demonstrar por que comportamentos aditivos são mantidos apesar das consequências negativas associadas. E esses modelos, eles podem ser relacionados às experiências e consequências negativas descritas pelos clientes em cada sessão, de modo a levar a uma aprendizagem mais profunda. Já na terceira sessão, os objetivos envolvem motivar os clientes a testar estratégias para lidar de forma autônoma com seus comportamentos de uso da internet e a se engajar em atividades de passatempo alternativas. Isso inclui trabalhar com os recursos disponíveis do cliente, lidar com problemas e questões que possam surgir durante o processo de terapia, controlar estímulos que possam desencadear o uso excessivo da internet e explorar atividades de passatempo alternativa. Então, possíveis obstáculos são discutidos, juntamente com formas de resolver esses problemas. Já a quarta sessão envolve psicoeducação, né? Então, como toda sessão, a gente tem a rodada de conversa sobre abstinência e, em seguida, similaridades entre diferentes dependências relacionadas ou não a substâncias podem ser estabelecidas e comparações com o transtorno do jogo de azar podem ser particularmente úteis. Por quê?
esse transtorno está relacionado à dependência de internet e de jogos. Então, usar esses exemplos no contexto do comportamento e do pensamento do próprio cliente possibilita que ele desenvolva uma compreensão mais profunda dos seus problemas relacionados à dependência e pode levar à sua percepção e conscientização. Então, aqui é uma etapa, de fato, de conscientização, de psicoeducação, e para isso é interessante trazer outros tipos de dependência, né, e comparar. Os clientes aprendem também aqui como o uso da internet de jogos satisfez suas motivações, e ainda satisfaz, e necessidades de modificação do humor, realização e reputação, particularmente nos estágios iniciais, permitindo, ao mesmo tempo, que ele escape dos seus problemas cotidianos. E aí a quinta sessão, que é a última que a gente vai trazer, busca obter um modelo individual de desenvolvimento da doença. Então, após a rodada de conversa sobre a abstinência, o terapeuta, junto com os clientes, busca desenvolver um modelo biopsicossocial. Então, o que envolve esse modelo? Esse modelo inclui 3 fatores essenciais que contribuem para o desenvolvimento de padrões de uso aditivo da internet, de jogos eletrônicos, que são a pessoa, a internet e o jogo, enfim, a internet, os jogos e o ambiente. Então, com relação à pessoa, o modelo se refere a fatores genéticos e neurobiológicos, traços de personalidade, problemas psicológicos e possíveis comorbidades, e experiência e métodos de enfrentamento. Quanto ao uso da internet ou dos jogos, características estruturais e oportunidades, por exemplo, anonimato, acessibilidade, alcance, podem contribuir para o uso. E aí, outros fatores são o prazer associado ao jogo, a facilidade de sucesso, o reforço intermitente inerente a jogos online, entre outros, né? E aí a gente tem também o ambiente. Então, é importante desenvolver junto com o cliente esse modelo biopsicossocial, né? Para entender o que é da pessoa, o que é da internet e dos jogos e o que é do ambiente. Então, a gente trouxe, a princípio, as 5 primeiras sessões da terapia em grupo para vocês conhecerem. Mas caso vocês tenham interesse em se aprofundar, é possível adquirir o material disponibilizado pela editora Rubric CETEP, que está na tela de vocês. Há ainda mais 10 sessões que são explicadas de maneira mais aprofundada e que são bem interessantes para quem trabalha ou tem interesse em trabalhar com o tema de dependência de internet.